Nós vamos agora para a lei dos cossenos. Então, temos o mesmo triângulo, nomeando o triângulo A, B e C, e fora os catetos A, B e C. Os ângulos escritos em letras maiúsculas e os ângulos dos catetos aqui, as letras dos catetos escritas em letras minúsculas. Então, nós temos um exemplo. Um triângulo de lado 3, 2 e um outro lado X com um ângulo de 30 graus. A gente vai sempre começar colocando em evidência o ângulo que está oposto. Ó. Então, nós vamos começar com X, porque ele está oposto ao ângulo 30. Vai ficar dessa forma. X ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, porque são os outros dois lados, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes 3, esse 2 é da fórmula do cosseno, o 2 e o 3 são os dois lados, vezes o cosseno, porque é a lei dos cossenos, do ângulo de 30 graus, que é esse ângulo que nós estamos vendo aqui. Agora nós vamos à resolução. X ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, menos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30, na tabela trigonométrica, é raiz de 3 sobre 2. Continuando. X ao quadrado vai ser igual a 4 mais 9, 13, menos 12 dividido para 2 dá 6 e repete a raiz de 3. X vai ser igual. Não está ao quadrado? Então, esse quadrado passa em forma de raiz quadrada. E a gente coloca 13 menos 6 raiz de 3 dentro. E daí nós encontramos a resolução pela lei dos cossenos desse triângulo que nós temos aqui de exemplo. Temos agora mais um exemplo. O exemplo 2. Temos um novo triângulo, né? Veja que agora nós vamos começar colocando em evidência o 2, porque é o 2 que está oposto ao ângulo de 45. Então, assim nós teremos 2 ao quadrado, que é igual aos outros dois lados, um é x e o outro x também. Então, vai ser x ao quadrado mais x ao quadrado menos 2, que é da fórmula, vezes x, que é um lado, vezes x do outro lado, vezes o cosseno, porque estamos trabalhando o cosseno, do ângulo de 45 graus, que é esse ângulo que nós temos aqui. Certo? Então, vamos à resolução. 2 ao quadrado são 4, x ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado, menos 2 vezes x, 2x vezes x, 2x ao quadrado, vezes o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 pela tabela trigonométrica. Continuando, 4. Nós temos, olha, x aqui e x aqui. Então, nós colocamos o x ao quadrado em evidência. E aí nós temos 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado fica apenas o 2, menos. Esse 2 aqui com esse 2 aqui, a gente cancela porque 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar 1 e repete a raiz de 2. Certo? Continuando. Então, nós vamos ter, colocando em evidência, x ao quadrado, 2 menos raiz de 2, porque esse 1 não precisa colocar, igual a 4. Só fiz trocar os lugares.
x ao quadrado vai ser igual a 4 sobre, esse que está multiplicando vai passar aqui dividindo, 2 menos raiz de 2, certo? X vai ser igual, esse quadrado vai passar em forma de raiz quadrada, 4 e 2 menos raiz de 2. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. E aí a gente vai continuar na raiz quadrada, 2 menos raiz de 2, porque ele não tem raiz quadrada. Então, nós acabamos de encontrar o outro valor pelo cosseno, pela lei dos cossenos deste triângulo de ângulo 45. Nós vamos agora para a lei dos cossenos. Então, temos o mesmo triângulo, nomeando de ângulo A, B e C, e fora os catetos A, B e C. Os ângulos escritos em letras maiúsculas e os ângulos dos catetos aqui, as letras dos catetos escritas em letras minúsculas. Então, nós temos um exemplo. Um triângulo de lado 3, 2 e um outro lado x com um ângulo de 30 graus. A gente vai sempre começar colocando em evidência o ângulo que está oposto. Ó. Então, nós vamos começar com x, porque ele está oposto ao ângulo 30. Vai ficar dessa forma. X ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, porque são os outros dois lados, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes 3, esse 2 é da fórmula do cosseno, o 2 e o 3 são os dois lados, vezes o cosseno, porque é a lei dos cossenos, do ângulo de 30 graus, que é esse ângulo que nós estamos vendo aqui. Agora nós vamos à resolução. X ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, menos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30, na tabela trigonométrica, é raiz de 3 sobre 2. Continuando. X ao quadrado vai ser igual a 4 mais 9, 13, menos 12 dividido para 2 dá 6 e repete a raiz de 3. X vai ser igual. Não está ao quadrado? Então, esse quadrado passa em forma de raiz quadrada. E a gente coloca 13 menos 6 raiz de 3 dentro. E daí nós encontramos a resolução pela lei dos cossenos desse triângulo que nós temos aqui de exemplo. Temos agora mais um exemplo, o exemplo 2. Temos um novo triângulo, né? Veja que agora nós vamos começar colocando em evidência o 2, porque é o 2 que está oposto ao ângulo de 45. Então, assim nós teremos 2 ao quadrado, que é igual aos outros dois lados, um é x e o outro x também. Então, vai ser x ao quadrado mais x ao quadrado menos 2, que é da fórmula, vezes x, que é um lado, vezes x do outro lado, vezes o cosseno, porque estamos trabalhando o cosseno, do ângulo de 45 graus, que é esse ângulo que nós temos aqui. Certo? Então, vamos à resolução. 2 ao quadrado são 4. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado, menos 2 vezes x, 2x vezes x, 2x ao quadrado, vezes o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 pela tabela trigonométrica.
Continuando, 4. Nós temos, ó, x aqui e x aqui. Então, nós colocamos o x ao quadrado em evidência. E aí nós temos 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado fica apenas o 2, menos. Esse 2 aqui com esse 2 aqui, a gente cancela porque 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar 1 e repete a raiz de 2. Certo? Continuando. Então, nós vamos ter, colocando em evidência, x ao quadrado, 2 menos raiz de 2, porque esse 1 não precisa colocar, igual a 4. Só fiz trocar os lugares. X ao quadrado vai ser igual a 4 sobre, esse que está multiplicando vai passar aqui dividindo, 2 menos raiz de 2. Certo? X vai ser igual, esse quadrado vai passar em forma de raiz quadrada. 4 e 2 menos raiz de 2. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. E aí a gente vai continuar na raiz quadrada, 2 menos raiz de 2, porque ele não tem raiz quadrada. Então, nós acabamos de encontrar o outro valor pelo cosseno, pela lei dos cossenos deste triângulo de ângulo 45.